E os mapas que a gente tem postado no Instagram, hein? Como é que eles têm sido? Hoje eu vou analisar só alguns pouquinhos que a gente postou no mês de maio, mas em breve vai ter mais. E já vamos começar aqui nesse ritmo. Países em que a capital e o nome do país tem a mesma letra, começam com a mesma letra. Vale lembrar que em português, tá? Porque cada língua vai variar isso aqui. E aí aqui eu coloquei uma lista com as bandeirinhas já pra gente não sair procurando no mapa. A gente vai ter Andorra, que eu não lembro o nome da capital. Vai ter Bélgica, que é Bruxelas. Mônaco, que é Mônaco. San Marino, San Marino. Vaticano, Vaticano. Barbados, eu não me lembro. Taiwan, Taipei. Belize também não vou lembrar. Muito menos o outro aqui que eu esqueci o nome até, aquele que fica no Sudeste Asiático. Brunei. Não lembro qual é a capital de Brunei, nem mesmo da Papua Nova Guiné. Do Brasil é Brasília. Níger, não sei. Tunísia, Tunis. Guiana, Georgetown. São Tomé e Príncipe, não vou estar lembrando também. Argélia é Argel em português. Moçambique, Maputo, Djibouti. E aí, enfim, são esses os países, tá? Passar pro próximo aqui, que é o DDD, a inicial do DDD, né? E a gente vai ver que São Paulo começa com 1, não sei por que 1 em São Paulo, provavelmente porque deve ter começado lá a telefonia, não sei. 2 Rio de Janeiro, 3 Minas Gerais, 2 Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá? Não é só Rio de Janeiro. 3 Minas Gerais, 4 Paraná e Santa Catarina. Paraná é 41, 43, 44, se eu não me engano. Santa Catarina é a partir do 45. Me corrija se eu estiver errado. Rio Grande do Sul, todos começados com 5, 51, 53, 54, 55. Depois vem o número 6, que é toda a região centro-oeste, inclusive aqui de onde eu tô. Mais Tocantins, Rondônia e Acre. Número 7 vai ser a Bahia e Sergipe. Número 8, aquela região ali, nordeste o nordeste da região nordeste. Vai ter Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. E pra gente fechar, o número 9 vai ser o Maranhão e o que sobrou da região norte, né? Pará, Amapá, Amazonas e Roraima. Vamos para mais um aqui, campeonatos regionais de futebol. A gente tem os estaduais, tem os nacionais e tem os regionais. Só que, desses regionais aqui, só 2 deles existem ainda, tá? A gente tinha antigamente Rio-São Paulo, que certamente muita gente vai lembrar. Voltou nos anos 2000, no começo dos anos 2000, final dos anos 90. Maiores campeões, se eu não me engano, são Corinthians, São Paulo e Flamengo. Não Flamengo não. Corinthians, São Paulo e mais alguém. E aí você vai ter, que era só o estado do Rio de São Paulo. Vai ter Sul Minas, também não fez muito sucesso, mas enfim, pegava os 3 estados do Sul e Minas Gerais. Você vai ter a Copa do Nordeste, que pega os estados do Nordeste. E um tempo não teve, Maranhão e Piauí não faziam parte da Copa do Nordeste, tá? Eles jogavam um outro torneio chamado Copa Norte. E a gente tem a Copa Verde, que pega a região norte, região centro-oeste. Se você reparar lá no cantinho do mapa, pega o Espírito Santo também, galera. Espírito Santo sempre abandonado da região sudeste ali. E deve ser muito ruim, né, ser o time do Espírito Santo, ter que viajar para Manaus para jogar um jogo da Copa Verde. Enfim, país bizarrices do Brasil. Estados brasileiros onde a gente tem nosso queridíssimo McDonald's. Gente, a gente só não vai ter McDonald's aqui em Roraima, Acre e Amapá. Muitas vezes quando a gente vai ter alguma coisa que não tem em alguns estados brasileiros, vão ser esses 3, tá? Muitas vezes você vai ver, são os 3 únicos estados brasileiros com a população inferior a 1 milhão de pessoas. E pra gente fechar, voltando a falar de futebol, vamos falar dos públicos das finais estaduais de 2025. Vai ter uns públicos maiores, outros menores. Aqui eu listei o top 10. E vale lembrar que estádios grandes influenciam, preço de ingresso influencia, enfim, tem várias variáveis. E número 1, para surpresa de ninguém, o maior público foi na final do Carioca, que tem o maior estádio, tem a torcida mais grande do Flamengo. E foi no título do Flamengo, que foram quase 70 mil torcedores. Ceará ficou em segundo lugar com 53 mil. Rio Grande do Sul foram 50 mil em Porto Alegre para ver o Internacional campeão. São Paulo, com o Corinthians ganhando, foram 48 mil e tralalá. Bahia foram 42. Minas Gerais, 42 também, para ver o título do Atlético, do Galão. Pará, mais de 40 mil torcedores acompanharam o Repá, decidido nos pênaltis, e o Remo foi campeão.
Vila Nova, campeão depois de 20 anos do Goianão, com mais de 38 mil pessoas. Gama, Sociedade Esportiva do Gama, 37 mil espectadores acompanharam a final do Gama contra o Capital. Pernambuco, Sport foi campeão em cima do Retrô, para 24 mil pessoas assistirem. E por hoje, galera, é só isso. Já deixa o like aí, já segue a gente, vamos apoiar aí, a gente tá crescendo aos poucos, postando reels, postando shorts. E é isso aí, galera. Forte abraço pra vocês e tchau.